Como agradar a Deus? Examinando sua relação com Deus. Saiba que você é o Filho de Deus. É necessário ver sua relação da mesma forma que Deus a vê. Isso significa enxergá-lo como um Pai celestial, e não como uma divindade impessoal. Sua relação com Deus deve ser baseada em amor, e não em obediência cega de regras. Pense sobre as relações familiares entre humanos, focando principalmente no relacionamento entre pais e filhos. Até mesmo alguém que teve problemas com um pai ou uma mãe geralmente pode entender o que é um amor familiar saudável. O que Deus espera de você é similar ao que um pai amoroso espera de seu filho. A única diferença é que o amor de Deus é perfeito. Portanto, as coisas que Ele deseja para você também são. Tenha fé. Nesse contexto, fé significa acreditar em Deus e que Ele cumprirá suas promessas. Também significa confiar a Deus todos os aspectos de sua vida e também confiar na sua forma de agir. Hebreus 11:6. NIV explica: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé deve ser a fundação da vida cristã. Tudo de bom que Deus o leva a fazer e o que você faz para agradá-lo deve ser resultado da fé. Quanto mais sua fé é fortalecida, mais naturalmente digno você se tornará no seu desejo de fazer o que agrada a Deus. Aceite a graça de Deus. Todas as pessoas nascem no pecado e são imperfeitas. Mas através do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, a humanidade recebeu graça e perdão. Aceitar esse sacrifício e seguir Jesus é o componente mais importante para agradar a Deus. Deus não o quer escravo do pecado e da morte. Aceitar o presente da salvação oferecido é a melhor coisa que você pode fazer para agradá-lo. Ande no Espírito. Você pode tanto viver pela carne ou pelo Espírito. Se viver pela carne, deixará as tentações do mundo dominarem sua vida. Já pelo Espírito, sua vida será centrada na dedicação a Deus. Apenas dessa maneira você estará em posição de agradá-lo. Como mostrado em Romanos 8:7-8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Andar no Espírito não significa nunca pecar. Claro, você encarará tentações e tropeçará de tempos em tempos. Quando sucumbir à tentação, examine sua consciência. Arrependa-se e peça ajuda a Deus para resistir à mesma tentação no futuro. Tema a Deus. Temê-lo não significa que deve passar seus dias vivendo com medo do julgamento divino. Nesse contexto, medo é como respeito e reverência. Para temer, você precisa apenas reconhecer o poder e a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Como indicado em Salmos, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. O tipo certo de medo pode lembrá-lo de como ser responsável e ajudá-lo a resistir às tentações. Perceber o quanto um ser poderoso como Deus ama um ser tão fraco quanto um ser humano pode. Aprofundar seu amor e estima por ele. Aprofundando sua relação com Deus. Sirva a Deus livremente e com amor. Ele não o força a amá-lo ou servi-lo. Apenas dá a você a liberdade de fazê-lo. Depois que entender que servir a Deus é um privilégio e uma liberdade,
Fazer isso com amor se torna mais natural. Lembre-se de que o seu relacionamento com Deus deve ser centrado no amor. Se você estiver servindo por obediência cega e pelo desejo de parecer bom, na frente dos seus amigos e família, seu foco precisará ser ajustado. Coloque de lado sua lista de coisas a fazer. Há muitas coisas que você pode fazer para servir a Deus e fortalecer sua fé nele. Mas se você se vir priorizando uma lista de tarefas em detrimento à sua relação com Deus, propriamente dita, precisará mudar seu foco. O estudo da Bíblia, o companheirismo com outros cristãos e a meditação são ferramentas que devem ser usadas para aprofundar sua relação com Deus. Entretanto, entenda que a aprovação divina não depende do quão completa ou frequentemente você faz uso dessas ferramentas. Deus se agrada mais na sua fé e em sua relação com Ele do que nas formas usadas para expressar essa fé. Se alguma vez tiver de escolher entre boas obras em nome de Deus ou trabalhar no seu relacionamento com o Senhor, escolha o segundo. Se permitir que sua fé fique vazia e superficial, até mesmo o melhor dos seus atos se tornará sem significado em um nível espiritual. Busque e se submeta à vontade de Deus. Em um sentido mais amplo, descobrir sua vontade é algo que pode ser alcançado pelo estudo da Bíblia e na sua busca por um entendimento mais profundo de sua palavra. Para entender a vontade de Deus na sua vida, é necessário orar e buscar sinais de orientação divina. Hebreus 1:20 da tarde menos 21 afirma: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, aperfeiçoe-os em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Buscar a vontade de Deus não significa parecer uma pessoa boa, mas sim trabalhar com sinceridade em busca de maturidade espiritual e união com o Pai. Qualquer coisa que o leve para perto do Senhor produzirá consequências agradáveis aos olhos de Deus. Obedeça aos mandamentos de Deus. Ele não emitirá ordens e definirá regras apenas para restringir a humanidade. As leis dadas por Deus são feitas para o bem do homem. E segui-las o tornará uma pessoa melhor e vai protegê-lo de danos espirituais. Pelo fato de Deus amar todas as pessoas, Ele também se agrada com coisas boas para a humanidade. Como tal, seguir a lei de Deus e melhorar seu caráter como um ser espiritual o agradara. Entenda que Deus nunca ordena o impossível. Seguir seus mandamentos pode significar que você precisará ignorar seus próprios desejos e temores. Mas, no fim, Ele dará a habilidade para isso. Entenda o propósito do sacrifício. Os sacrifícios que são feitos por vaidade são superficiais e desprovidos de significado. Da mesma maneira, aqueles que refletem um coração desobediente também são indesejados. Entretanto, um sacrifício feito por amor pode agradar a Deus. Como Hebreus 1:15 da tarde menos 16 explica. Por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Dessa passagem,
É possível concluir que os sacrifícios envolvidos em louvar a Deus genuinamente e aqueles feitos para compartilhar o bem com outros são agradáveis. Foque na excelência. Cada ser humano é manchado pelo pecado e sofre de imperfeição. Então tentar ser perfeito apenas levará à decepção e frustração. Se você focar em viver uma boa vida para Deus em vez de se importar com suas próprias imperfeições, será capaz de ter uma vida mais feliz e significativa. Realizar boas obras em nome de Deus o agradará, obviamente. Mas o enriquecimento espiritual adquirido como resultado é também uma fonte de prazer. Guarde os domingos. Devote o dia tanto a Deus quanto à prática ao descanso. Assim como qualquer outro mandamento. Honrar o domingo é para seu bem. Ao mesmo tempo que agrada a Deus. Passe um tempo na companhia de Deus. Tenha a oportunidade para meditar sobre suas promessas e sua presença. E afaste-se das exigências do mundo corrido pelo tempo suficiente para se reconectar com sua fé. Comprometa-se a apenas fazer atividades relaxantes e prazerosas. Trabalho demais é estressante e faz mal à saúde. Deus quer o melhor para você. O que significa que é necessário encontrar tempo para descansar, deixando a fé brilhar. Siga o exemplo de Cristo. Além de oferecer esperança e salvação à humanidade, Jesus também deu ao mundo um exemplo perfeito do tipo de vida que alguém deve seguir para agradar a Deus. Se quiser saber que tipo de vida é essa, não precisa procurar muito longe. Basta seguir a Jesus. Estude os ensinamentos de Jesus e use-os para guiar suas próprias ações. Embora você não seja perfeito em comparação às ações e palavras de Cristo, o simples fato de seguir seu exemplo já agrada a Deus. Faça caridade por amor, não por obrigação. É verdade que Deus quer que você dê suporte a outras pessoas. Mas é necessário cultivar uma atitude de amor e caridade verdadeira se aqueles presentes tiverem algum sentido espiritual. A próxima vez que você fizer uma doação ou pagar o dízimo, medite sobre as necessidades específicas que seu gesto ajudará a preencher. Quando você se sentir parte da solução, pode achar mais fácil espalhar amor e alegria. Ame as pessoas na sua vida, mesmo quando não amar aqueles em sua volta. Tenha compaixão. Você precisa amar a todos. Sejam essas pessoas fáceis ou difíceis de lidar. Agir por amor pode ser tão simples quanto respeitar alguém que você não se dá bem ou algo tão complexo quanto encontrar uma necessidade em alguém independentemente de você gostar dela ou não. Considere as novas responsabilidades cuidadosamente. Deus se agrada em um coração generoso. Mas não quer dizer que você deva aceitar toda a responsabilidade que for apresentada. Considere cuidadosamente a responsabilidade em potencial. Pergunte-se se ela pode trazer estresse, fracasso ou culpa. Mais importante ainda, pergunte-se se ela o levará para mais perto ou longe de Deus. Mesmo se você quiser fazer algo bom ao aceitar a responsabilidade errada aceita durante uma etapa errônea da sua vida pode trazer consequências negativas, incluindo o enfraquecimento do relacionamento com Deus. Aprecie o momento. Não viva em arrependimento constante do passado ou medo do futuro. Trate cada dia como um presente de Deus. Todo dia é uma nova oportunidade de crescer em fé e entendimento.
Você agradará a Deus simplesmente buscando diariamente